Olá meninos, hoje nós vamos fazer a correção das páginas 29 e 30 do livro didático. Então, peguem a sua apostila, o seu caderno e vamos lá para a correção. Correção, páginas 29 e 30 do livro didático. Então, vamos à primeira questão aqui. Represente na reta real os conjuntos a seguir. Então, nos seus estudos aí, assistindo a videoaula que eu disponibilizei, vocês devem ter visto que o intervalo ele é uma representação geométrica dos conjuntos. Então, eu posso representar algumas partes ou até mesmo conjunto completo numérico a partir de um intervalo. Então, a letra A ali fala x pertence a R tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor que zero. Toda vez que nós tivermos esse aqui menor ou igual ou maior ou igual, na representação geométrica nós vamos colocar uma bolinha fechada. Quer dizer que o número faz parte do intervalo. Então, dentro do conjunto A, eu encontro o número 3. E aí, como a gente tem infinitos números reais entre menos 3 e 0, a gente representa aqui com essa cobrinha, indicando que aqui nós temos todos os números que estão nesse intervalo. Mas percebam que aqui o x ele só é menor do que 0. Ou seja, toda vez que nós tivermos menor ou maior, no intervalo a gente vai representar com uma bolinha aberta. Então, bolinha fechada no menos 3 até bolinha aberta em 0. Essa aqui é a representação geométrica do conjunto A. Próxima. B. Outra forma de representação aqui de intervalos é a partir de colchetes. Então, quando o colchete está assim indicado para fora, quer dizer que a minha bolinha é aberta. Quando o colchete está aqui para dentro, a bolinha é fechada. Então, nesse caso, aberto em 2, fechado em 6. Olha que representação, bolinha aberta no 2 até bolinha fechada em 6. O que quer dizer isso aqui? Mais uma vez, são os números compreendidos entre 2 e 6. Mas lembrando, como o 2 é bolinha aberta, ele não faz parte do intervalo, tá? O número 2. E o 6, como a bolinha fechada, ele faz parte do intervalo. Letra C. X pertence a R, tal que x é menor ou igual a menos 8. Então, menor ou igual a bolinha fechada. Bolinha fechada no menos 8 até o menos infinito. Então, a gente vai seguir ali infinitos números reais a partir do menos 8. Letra D. Olha lá, aberto em menos 4 e aberto em menos 1. Então, as duas bolinhas são abertas. Aberto em menos 4, aberto em menos 1. Aqui está o intervalo. Letra E. X pertence a R, tal que x agora está entre menos 3 meios e 1 meio. Tá vendo que é menor ou igual, tá vendo? Então, x é maior ou igual a menos 3 meios e menor ou igual a 1 sobre 2. Então, os dois são bolinhas fechadas. Então, eu começo com menos 3 sobre 2, bolinha fechada, até 1 sobre 2. Uma coisa importante aqui, vale ressaltar, eu sempre vou começar com o menor valor, partindo para o maior valor, já que a nossa reta numérica segue aquele padrão, ela está crescendo para a direita. Então, vai vir primeiro os menores valores e depois os maiores valores, tá? Olha F que interessante. O conjunto F, ele é aberto em 3 e aberto em mais infinito. Toda vez que você tiver ou mais infinito ou menos infinito, sempre vai ser aberto, tá? Nunca fechado, sempre aberto. Então, ou mais infinito, que são os infinitos positivos,
ou menos infinito quando for os infinitos negativos, tá? Bolinha aberta no 3 até o mais infinito. Aí está a representação do intervalo da letra F. Questão 2. Represente algebricamente os intervalos indicados na reta real. Aqui é o contrário. Nós temos a representação geométrica e quer escrito na forma algébrica, que é aquele caso lá da número 1. Na número 1, nós já tínhamos a representação algébrica e representamos da forma geométrica. Aqui nós temos na forma geométrica e quer na representação algébrica. Olha para você ver. Aqui eu posso ver que eu tenho uma bolinha aberta no 1 e uma bolinha fechada no 4. Então, como é que poderia ficar essa representação? Vamos lá? X pertence a R, tal que, olha lá, 1 é menor que X, que é menor ou igual a 4. Então, esse menor aqui vai me indicar que a bolinha está aberta e esse menor ou igual que a bolinha está fechada. Ou eu também posso fazer aberto em 1, fechado em 4. Vocês vão escolher a melhor forma de representar, tá? Eu vou deixar a critério de vocês aí. Olha a letra B. A gente tem uma bolinha fechada no menos raiz de 5 e uma bolinha aberta no raiz de 2. Como é que ficaria, então, a representação algébrica? X pertence a R, tal que, vamos ver? Menos raiz de 5 é menor ou igual a x, a bolinha fechada, e menor do que raiz de 2. Ou eu posso colocar fechado em menos raiz de 5 e aberto em raiz quadrada de 2, certo? Letra C, eu tenho uma bolinha ali aberta no 3 e tá vendo que vai até o infinito, mas está indo para o infinito para a parte esquerda. Então, quer dizer que está indo para o infinito negativo. Vamos ver como é que fica? X pertence a R, tal que X ele é apenas menor do que 3, tá vendo? Então, menor, bolinha aberta. Ou menos infinito, sempre aberto quando é infinito, e aberto também em 3. Qualquer uma das duas representações aqui estão corretas. Próxima. Eu tenho ali uma bolinha fechada no 1 sobre 2, no meio, e está indo para o mais infinito, está crescendo para a direita. Então, eu posso dizer que x pertence a R, tal que x é maior ou igual a meio, ou fechado em meio, tá? Desculpa, fechado em meio e aberto em mais infinito. Tranquilo? Então, essa aí é a questão de número 2. Próxima. Questão 3. Dados a x pertence a R, tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor que 5, e b é igual a x pertence a R, tal que x é maior que 2. Determine. Letra A união com B. Letra B, a interseção com B. Letra C, A menos B. E letra D, B menos A. Tá vendo que aqui eu coloquei já todas as respostas para vocês. Mas, como vocês estão aprendendo aí, o que eu fiz? Eu vou representar de maneira geométrica para você visualizar onde estão essas respostas. Vocês vão ver que é bem fácil, tranquilo? Vem comigo aqui, ó. O primeiro intervalo é o A. Então, o conjunto A tem uma bolinha aqui fechada no menos 2 e aberta até no 5, tá vendo? Então, entre esse aqui a gente tem o intervalo. E o B, ele é aberto em 2 e vai até o mais infinito, ou seja, aqui x ele só é maior do que 2. Então, vamos ver aqui onde ficaria a união. O que é a união de dois conjuntos? Não é a junção de todos os valores? Então, observe. Se eu juntar aqui os valores de A com os valores de B, então eu começaria aqui no menos 2, que é o primeiro número que tem ali no conjunto A, e iria até o mais infinito. Por quê?
Por que que o conjunto B tem infinitos números? Então, como nós vamos juntar os valores, então eu pego sempre o primeiro e o último. Mas como eu não tenho o último aqui, então eu vou colocar aqui essa cobrinha até o infinito. Então, a união de A e B, fechado em menos 2 e aberto em mais infinito. Daqui a pouco eu coloco a resposta aqui do lado para você ver. Letra B, a interseção com B. A interseção é o que eles têm em comum. Então, o que que eles têm em comum? Onde aqui nesses dois intervalos tem o pedacinho que está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, eu posso ver que no 2, tá vendo? Ó, tem tanto em cima quanto embaixo. Mas aqui embaixo a bolinha está aberta. Então, prevalece a bolinha aberta. Aberto em 2. E até aqui, tá vendo? Ó, aqui tem 5 e aqui também tem 5. Só que a bolinha está aberta, prevalece a bolinha aberta. Então, aberto em 5. Por que que o menos 2 não entra? Porque o menos 2 só tem no A e não tem no B. Então, não é comum a ele, tá? Por que essa parte infinita aqui não entra? Porque tem apenas no B e não tem no A. Então, você tem que ficar atento qual pedaço que tem comum aos dois, tá? É o mesmo princípio de interseção lá do conjunto quando a gente tinha os elementos. A diferença aqui é que como nós não temos os elementos um por um, então eu vou pegar qual intervalo que é comum aos dois, tá? Então, aqui a resposta. Aberto em 2, aberto em 5. Confere aí com o de vocês. Olha lá. X pertence a R, tal que X é maior ou igual a menos 2. Tá vendo a representação? E aqui X está entre 2 e 5, só que sem o igual, porque a bolinha é aberta. Vamos para a letra C. Eu coloquei de novo os conjuntos A e B para você fixar e visualizar aqui a resposta, tá? A letra C vai pedir A menos B, ou seja, todo o intervalo de A tirando o intervalo de B. Atenção aqui, ó. Se eu pegar daqui em A e tirar esse pedacinho que faz parte aqui de B, ó, tá vendo? Eu vou tirar todo o conjunto de B, então vai sobrar o que em A? Então, sobrará aqui menos 2, tá vendo que eu coloquei aqui? E vai sobrar o 2 também. Aí você vai me perguntar, mas por que você não eliminou o 2 aqui? Porque esse não tem o 2, lembra? Quando a bolinha é aberta, o 2 não faz parte do intervalo. Porém, aqui o 2 faz parte, o 2 está entre menos 2 e 5. Então, ele vem para cá na diferença. Então, eu tenho aqui fechado em menos 2 e fechado em 2. Letra D. B menos A. Então, agora é o contrário. Eu vou ver. Dentro do conjunto B, eu vou retirar os elementos que fazem parte do conjunto A. Então, observem aqui, ó. O conjunto A, ele é toda essa parte aqui. Então, se eu vier e retirar essa parte aqui em B, então vai sobrar esse pedacinho ali, ó, que vai começar em 5 até o infinito. Só que esse 5 aqui, ele não vai ser uma bolinha aberta, porque aqui eu tenho o 5. Então, ele, na verdade, vai ser uma bolinha fechada. Então, fechado em 5 até o infinito. Vamos lá para as respostas? Então, letra C. A menos B igual a X pertence a R, tal que menos 2 é menor ou igual a X, menor ou igual a 2. E a letra D, B menos A, X pertence a R, tal que X é maior ou igual a 5. Questão 4. Dados intervalos A, aberto em menos 2, fechado em 5. B, aberto em 1, aberto em mais infinito. C, fechado em 0, aberto em 4. Determine os seguintes conjuntos. Então, nós temos aí da letra A até a letra L, para que a gente possa fazer as operações utilizando os intervalos. Então, nós vamos fazer devagar aqui por partes, para vocês conseguirem compreender. Toda vez que tiver esse tipo de questão, primeiro passo, tem que fazer o intervalo que representa os conjuntos. No nosso caso,
A, B e C. Acompanhe ali, ó. Então, eu coloquei para vocês as respostas, igual no outro, mas aí eu vou fazer passo a passo para facilitar. Vamos lá. Primeiro, o conjunto A. Olha lá, aberto em -2 e fechado em 5. O conjunto B é aberto em 1 e vai até o mais infinito. E o conjunto C, fechado em 0 e aberto em 4. Então, eu tenho as representações dos conjuntos A, B e C. Vamos às operações agora. A letra A pede a união com B. Então, eu vou pegar aqui, ó, presta atenção. Vou juntar os elementos que fazem parte de A, mais os elementos que fazem parte de B. Então, o A começa em qual número? Aberto em -2. Então, começa em aberto em -2. Então, o A vai até o 5, porém o B vai até o infinito. Então, a nossa união aqui vai ser aberto em -2 até o infinito positivo, certo? Letra B, a união com C. Então, agora eu vou reunir os elementos de A mais os elementos de C. Então, novamente, A começa em qual número? -2 e vai até o 5. Então, dentro de -2 até 5, eu encontro todos os elementos de C, não encontro? De 0 até 4? Então, a união vai ser de -2 até 5. Se eu reunir todos esses números com esses números aqui, vai dar para a gente esse intervalo de cá, tá? A letra C vai ser B união com C. Então, eu vou reunir os elementos do conjunto B mais os elementos do conjunto C. Então, aqui o conjunto C começa no 0 e o B começa no 1. Então, está aberto em 1. Então, eu vou começar aqui do 0, tá vendo que é o primeiro elemento, bolinha fechada. Ele só vai até o aberto em 4, mas o B vai até o infinito. Então, esse aqui vai seguir o mesmo padrão. Começa no 0 e vai até o infinito positivo. Então, vamos às respostas ali. A união com B, aberto em -2 e aberto em mais infinito. Aqui do lado, tá? Letra B, A união com C, aberto em -2, fechado em 5. B união com C, fechado em 0 e aberto em mais infinito. Ok? Você deve estar se perguntando, mas aqui na apostila não tem espaço para fazer esse desenho. Não tem problema, pode fazer no caderno, viu? Não é desculpa. Letra D. A interseção com B. Então, aqui a gente vai ver o que tem em comum entre o conjunto A e o conjunto B. Então, preste atenção. Aqui no conjunto A vai de -2 até 5. E o conjunto B vai de aberto em 1 até o infinito. Então, eu vou ter de comum esse pedacinho aqui, tá vendo? Ó, esse é comum a esse aqui. Então, eu vou colocar aberto em 1 e fechado em 5. Então, a resposta ali, aberto em 1, fechado em 5. Letra E agora. A interseção com C. O que o conjunto A tem em comum com o conjunto C? Então, vamos lá. Aqui, se eu pegar esse pedacinho aqui todo, que representa o conjunto C, esse intervalo todo, ele está contido aqui no conjunto A. Então, na verdade, vai ser justamente todo o conjunto C, já que ele está contido aqui dentro. Então, aberto, fechado em 0 e aberto em 4, certo? Letra F, B interseção com C. Então, vamos aqui. O que o conjunto B tem em comum com o conjunto C? Então, ó, o 0 é comum? Não é, tá vendo? Não tem. O 1 é comum? É comum. Então, eu venho e trago aqui bolinha aberta, porque se aqui está aberto, na interseção prevalece a aberta aqui. Nesse caso aqui também é comum, tá vendo? Então, bolinha aberta no 4. Então, aberto em 1, aberto em 4. Letra G.
A menos B. Então, dentro do conjunto A, eu vou retirar os elementos que fazem parte de B, o que sobrar é a minha resposta. Então, se eu pegar aqui todo o intervalo B e retirar ele aqui em A, olha o que vai sobrar. Só aquele pedacinho lá em cima, tá vendo? Que é começando em menos 2 e indo até o 1. Lembrando, gente, que aqui tem o 1 e aqui não tem o 1, tá? Então, vai prevalecer a bolinha fechada. Então, o resultado final aqui no cantinho. Letra E, A interseção com C, fechado em 0, aberto em 4. Letra F, B interseção com C, aberto em 1, aberto em 4. E letra G, A menos B, aberto em menos 2, fechado em 1. Letra H, A menos C. Então, todos os elementos de A menos os elementos de C. Atenção que aqui nós temos um caso especial, porque a nossa resposta ela vai ficar em duas partes. Olha para você ver. Aqui tudo a gente tem os elementos de A. Se eu pegar e retirar esse pedaço aqui, que é o intervalo de C daqui, então eu vou partir em duas partes a minha resposta. Então, olha para você ver, ó, esse pedacinho vindo e retirando aqui, ó, só esse pedaço. Então, vai ficar de menos 2 até o 0. Nesse caso, vai ficar a bolinha aberta, porque aqui tem 0, tá vendo? E como aqui tem, então, tirando aqui, vai ficar a bolinha aberta. Tirei esse pedacinho, mas ainda vai ficar aqui esse pedacinho sobrando, ó. Então, vai ficar bolinha fechada em 4 até bolinha fechada em 5. Então, a minha resposta é a união dessas duas partes aqui. Aberta em menos 2, aberta em 0, união com fechada em 4, fechada em 5. Letra I, B menos C. Então, de dentro do conjunto B, eu vou tirar os elementos de C. Então, esse pedacinho eu vou retirar aqui, ó. Então, tá vendo? Minha resposta começa daqui para cá. Então, como aqui tem o 4 e aqui não, então prevalece bolinha fechada. Bolinha fechada no 4 até o... Então, vamos aqui, resposta final. Letra H, A menos C, aberto em menos 2, aberto em 0. União com fechada em 4, fechada em 5. E a letra I, B menos C, vai ser fechado em 4 e aberto em mais infinito. Letra J, C menos B. Então, dentro do conjunto C, eu vou retirar o intervalo que faz parte de B. Então, olha para você ver. Como B é todo esse pedaço aqui, se eu vier aqui retirar, vai sobrar apenas esse pedacinho aqui, tá vendo? Que começa no 0 e termina no 1. Como aqui tem um 1 e aqui não tem, prevalece a bolinha fechada. Então, fechada em 0, fechada em 1. Agora, a letra K, C menos A. Nós vamos perceber que dentro do conjunto A, nós temos todos os elementos que fazem parte de C. Então, se eu vier em C e tirar todos de A, vai sobrar nada, vai ser um conjunto vazio. E a letra L, B menos A. Então, dentro de B, eu vou tirar os elementos de A. Olha lá, se eu pegar esse pedaço aqui todo, acompanha aqui, ó, e tirar aqui, o que vai sobrar? Só aquela partezinha de lá, ou seja, aberto em 5, porque aqui tem 5 e aqui também, até o infinito positivo. Então, a gente tem aqui as seguintes respostas, ó. Letra J, C menos B, fechado em 0, fechado em 1, C menos A, conjunto vazio, e B menos A, aberto em 5 e aberto em mais infinito. Questão 5, Cefet. Define-se a amplitude D do intervalo AB como sendo o número D igual B menos A. Então, a amplitude de fechado em menos 1, fechado em 7, interseção com fechado em 1, fechado em 9, interseção com fechado em 0, fechado em 8 é letra A, 4, letra B, 5, letra C, 6, letra D, 7, letra E, 8. Então, primeiro passo aqui, vamos entender a questão. A gente tem aqui um intervalo
que vai de A até B, que vai ser o meu intervalo resposta, ou seja, eu tenho dois extremos nesse intervalo. E aí a questão chamou o resultado da subtração desses dois extremos de D. Então, o valor de D, observem que é dado por B menos o valor de A. Mas para a gente descobrir quem é A e B, eu preciso resolver essa operação aqui de interseção com esses intervalos. Para isso, eu vou colocar cada um deles separados e depois eu vou ver o que os três têm em comum. Observe. Então, aqui o primeiro intervalo eu tenho fechado em menos 1 e fechado em 7. Então, bolinha fechada aqui, bolinha cheia no menos 1, bolinha cheia aqui no 7. Então, bolinha fechada, bolinha fechada. Fechado em 1, fechado em 9. Então, bolinha fechada no 1, bolinha fechada no 9. Fechado em 0 e fechado em 8. Então, bolinha fechada em 0, bolinha fechada em 8, aqui está o intervalo. O que eu fiz? Para facilitar para vocês, eu coloquei aqui, ó, com pontilhado, o pedaço que é comum aos três, tá vendo? Ó? Esse pedacinho aqui tem nos três intervalos. Então, ele vai começar desde o 1, então, bolinha fechada no 1, até o 7. Então, bolinha fechada no 7. Então, meu intervalo de resposta vai de 1 até 7. Se nós fôssemos escrever aqui como intervalo AB, então A seria 1 e B seria 7. Portanto, como a resposta é B menos A, então ficaria 7 menos 1 vai dar 6. Então, a resposta certa é a letra C. Olha aqui do lado o resultado final. Fechado em 1, fechado em 7. Então, 7 menos 1, 6. Questão 6. Dois números A e B são tais que 15 é menor ou igual a A, que é menor ou igual a 25. 5 é menor ou igual a B, menor ou igual a 10. Determine o valor mínimo e máximo de cada um dos seguintes números. Letra A, A mais B. Letra B, A menos B. Letra C, A vezes B. Letra D, A dividido por B. Nesse caso, pessoal, a gente tem que lembrar que aquele A ali pode assumir infinitos valores. E o B também pode assumir infinitos valores. Então, o que a gente vai fazer? Para trabalhar com esse valor mínimo e valor máximo, nós vamos trabalhar com os limites, os extremos desses intervalos. Nesse caso, aqui, o primeiro inicia no 15 e termina no 25. Esse aqui inicia no 5 e termina no 10. Então, como é que eu posso fazer o A mais B? Acompanhe aqui. Eu vou somar os valores mínimos tanto do intervalo A quanto do intervalo em B. Então, 15 mais 5 vai dar 20. E vou somar os valores máximos de A e os valores máximos de B. Ou seja, 25 mais 10, 35. Então, o intervalo A mais B vai estar entre 20 e 35. Letra B, A menos B. Aqui a gente vai pegar aqui o contrário. Eu vou começar aqui com o valor mínimo de A e vou subtrair do valor máximo de B. Então, 15 menos 10 vai dar 5. E vou pegar aqui o valor máximo de A menos o valor mínimo de B. 25 menos 5 vai dar 20. Então, aqui eu vou ficar entre 5 e 20 a minha resposta. Letra C. Para fazer o produto, ou seja, a multiplicação, eu vou pegar o valor mínimo vezes o valor mínimo. Então, 15 vezes 5 vai dar 75. E aqui, 25 vezes 10 vai dar 250. Então, a multiplicação ou produto vai estar entre 75 até 250. Letra D. Eu vou pegar aqui, para fazer a divisão, o valor mínimo de A e dividir pelo valor máximo de B. Então, 15 dividido por 10 vai dar 1,5. E vou pegar aqui o valor máximo de A e dividir pelo valor mínimo de B. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, a divisão vai ser entre 1,5 e 5.
Pessoal, só para vocês perceberem, isso aqui nada mais é do que as possíveis operações que você poderia fazer com os números que estão compreendidos entre esses dois intervalos. Então, fazendo a soma desses números, de quanto até quanto que pode ir, fazendo a subtração, de quanto até quanto, fazendo a multiplicação, fazendo a divisão, tá? Então, os resultados dessas operações precisam estar entre esses intervalos aqui que deram nas respostas, ok? Nessa mesma página 30, a gente tem aí uma parte que é o Organize as Ideias. Então, eu abri aqui o livro digital para vocês e a gente vai fazer junto, tá? A seção Organize as Ideias foi pensada para ajudá-la em seus estudos. A utilização de mapas conceituais, quadros esquemáticos ou resumos pode ser útil na sistematização do conhecimento. Nesta unidade, estudamos os seguintes conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Para organizar aquilo que é mais importante a respeito desses nomes, complete o seguinte esquema. Então, peguem sua apostila aí e vão completar. Os números reais, eles podem ser racionais, tá vendo, ó? Ou irracionais. Os racionais, ele tem uma representação decimal finita ou infinita periódica, que são as dízimas periódicas, e os irracionais, eles já têm uma representação decimal infinita e não periódica, que são as dízimas não periódicas, tá? Então, relembrando, os números racionais são números que, acompanha aqui, ó, podem ser escritos como razão de dois números inteiros, ou posso dizer que eles podem ser transformados em uma fração de dois números inteiros. Já os números irracionais, a gente não pode transformá-los em fração de dois números inteiros, tá? Então, olha a diferença dos racionais para os irracionais. Os racionais podem ser também inteiros ou não inteiros. Então, aqui dentro dos inteiros, a gente tem ainda duas classes, que são os números naturais e os números inteiros negativos, ok? Aqui o livro traz uma sugestão, se você quiser colocar exemplos numéricos, você também pode colocar para facilitar o seu conhecimento, ok? Chegamos ao fim de mais uma correção aí das atividades propostas na semana anterior. Então, qualquer dúvida, entre em contato pelas plataformas Google Classroom, plataforma Positivo On, ou pelo e-mail institucional e até mesmo pelo WhatsApp. Tranquilo? Abraços e até mais.